Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor! Aqui estamos nós, professor, mais uma vez com a nossa lição dessa feita, a lição 8, que tem como tema Coragem para vencer gigantes, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. O objetivo desta lição é que os alunos entendam que quando Deus está ao nosso lado, podemos vencer qualquer gigante. E o ponto central é: com Deus, os fracos são fortalecidos e os pequenos podem realizar grandes coisas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Que possamos receber do Senhor essa força que só vem dele mesmo. E a palavra do mestre para nós é muito boa. Ele fala dessa forma, ó. A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas na Bíblia. E nós sabemos que as crianças conhecem a história de Davi e Golias de cor. E tem muitas pessoas que acham que porque a história de gigante Golias e Davi é mais conhecida pelas crianças, não tem mais nada a declarar. Mas tem sim. Todo dia nós vencemos os gigantes que se levantam em nossas vidas. E qual o gigante que tem se levantado na sua vida, professor? Nessa feita, quando você chegar na sua sala de aula, prepare a sua sala esperando as suas crianças para junto louvar o Senhor. Eu quero passar para vocês um corinho muito lindo. Quando eu era criança eu aprendi. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Era tão pequenino, não confiava em si, cheio de ousadia, orava sempre a Deus. Foi enfrentar um dia os heróis dos filisteus. Na funda uma pedra colocou, girou, girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, mais uma vez girou. E a pedra jogou, no alvo acertou, e o gigante ao chão tombou. Bum! É um louvor que eu cantava quando eu era criança. Ai, como eu gostava. Hoje nós iremos contar uma história muito linda. Mas antes de você começar a história, você vai orar com as suas crianças. E se você tiver alguma ovelhinha, você já deixa lá, para você trabalhar com as suas crianças. Hoje a nossa história é uma história maravilhosa. Mas antes de nós passarmos para a história, professor, eu quero passar para vocês o nosso ponto turístico, que é em Panamá. A Catedral Metropolitana da Assunção de Maria. Olha só como ela é linda. É a principal igreja católica da cidade de Panamá e um dos templos mais importantes do país. Vou ler para vocês. Localizada na Praça da Independência, no bairro histórico da Cidade Velha. A catedral tem grande relevância histórica e arquitetônica. História. Vamos lá para a história dessa igreja, da Catedral Metropolitana. Sua construção começou em 1688 e levou mais de 100 anos para ser concluída, sendo finalmente consagrada em 1796. Foi erguida para substituir a catedral original de Panamá Viejo, destruída pelo ataque do pirata Henry Morgan em 1671. O templo foi palco de importantes eventos históricos, incluindo a proclamação da independência do Panamá da Espanha em 28 de novembro de 1821. A arquitetura dessa catedral apresenta um estilo barroco neoclássico
Olha só. Arquitetura barroco neoclássico. Com uma fachada, ó. Com uma fachada importante, decorada com pedras de origem vulcânica. É muito lindo, viu? Possui 2 torres laterais brancas, com detalhes dourados, que contrasta com a pedra escura das estruturas central. Menina, que preciosidade! O interior da catedral é amplo e possui um altar principal dedicado à Virgem Maria. Restauração e atualidade. Passou por um grande processo de restauração, concluído em 2018 para a visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude em 2019. Hoje, além de ser um local de culto, é também um importante ponto turístico e patrimônio cultural de Panamá. Vamos orar por Panamá. E vai ficar na descrição do vídeo. Vocês podem pegar aqui na descrição do vídeo. Agora, nós iremos para a nossa história. Na sua sala, professor, se você tiver alguma pelúcia, bichinho de pelúcia, você leve. Eu mesmo tenho a minha ovelhinha. O meu leão, tá até assustado ele. Meu leãozinho. O meu sim. Essa história, crianças, vocês lembram de quê? Do urso e o leão? Aí as crianças vão dizer na hora que é a história de Davi. Até porque tem a ovelhinha e ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? Olá, pessoal! Eu sou a ovelhinha Ninha e estou hoje aqui para junto contarmos uma história maravilhosa. Beijo! E então, vamos falar da nossa história, que é de Davi e Golias. São 2 personagens, Davi e Golias, é isso? Golias era um filisteu que ele ameaçava o povo de Deus. Vamos para a história? Jessé, ele tinha 8 filhos e Davi era um deles. Ele era bonito, ele era dedicado no seu trabalho de cuidar das ovelhas, como a palavra de Deus conta, das ovelhas do seu pai. E os seus irmãos tinham ido para a guerra. Era o nome dos seus irmãos que estavam lá na guerra. Eliabe, Abinadab e Samar. Eles estavam lutando no exército do rei Saul contra os filisteus. A palavra de Deus conta que Jessé já era idoso e ele sentiu aquela vontade de mandar Davi levar comida para os seus irmãos, e ali Davi foi. Só que quando Davi chegou lá para falar com os seus irmãos, por ver Davi tão pequenininho, né? Por ver Davi, o caçulinha ali naquele meio, eles se aperrearam. Ficaram agitados, porque Davi está aqui. Porque eles estavam em guerra. Só que Davi, lá no campo, para cuidar das ovelhas, eles já tinham o quê? Matado um urso e um leão. E os irmãos de Davi não souberam. Davi tinha dentro dele a força do Senhor. Olha que lição para nós, professores, que muitas vezes chegamos na escola dominical tão triste, tão angustiado, aí o Senhor vai, nos enche de graça. A partir do momento que começamos a ler essa lição, tudo vai mudando dentro da gente. A gente vai tendo uma nova expectativa que está mudando, algo está mudando, aquela tristeza, aquela angústia que você estava passando, agora está diferente. Porque a palavra de Deus, ela vai transformando e quebrantando o nosso coração. Não nos deixando para baixo. Não deixa não. Ela nos ergue, ela nos levanta, ela nos orienta. Essa é a palavra de Deus. E quando Davi estava ali, o gigante chegou, quase 3 metros de altura, desafiando o povo de Deus, né? Como vocês já sabem, professor, cheio de direito. E os soldados do rei Saul, que entre eles estavam os irmãos de Davi, estavam amedrontados, com medo.
Por que eles estavam com medo? Porque o gigante era muito desafiador. E eles estavam ali tremendo, porque se eles fossem lutar com aquele gigante, com o tamanho do gigante, só o pé do gigante matava eles. E o medo tomou conta. O problema é a gente deixar o medo entrar. Porque quando o medo entra, a gente se apavora. E foi o que aconteceu com os soldados de Saul. E por 40 dias, o exército de Saul ficou parado. E quando Davi soube disso, não tinha ninguém para lutar com aquele Golias. Como é que um exército tão grande não tinha ninguém para enfrentar aquele homem que estava desafiando Deus Todo-Poderoso? Davi se encheu de ousadia. Ele tinha fé que quem lutaria por ele era Deus. E ele queria enfrentar aquele gigante. Ele queria tirar todo o medo. E queria mostrar que era Deus que estava tomando conta daquele exército. E que o nome de Deus jamais cairia por terra. Mas quando o rei Saul soube disso, se desesperou. Como é que nós estamos aqui há tanto tempo? Esse menino chegou agora, já está dizendo que vai lutar. Traz ele aqui, vamos vestir a minha armadura nele, para que ele vá. Eu posso até imaginar Saul dizendo, ele vai para morrer. Saul ficou tão desesperado. Mas Saul também ficou impressionado com a fé daquele jovem, tão pequeno, que não enfrentou as lutas que os seus irmãos tinham enfrentado, as guerras que os seus irmãos tinham guerreado. Eles não sabiam da intimidade que Davi tinha com Deus. Quando chamaram Davi, começaram a colocar a armadura, percebeu que a armadura não dava, porque Davi era pequeno, Saul era grande, homem formoso, né? E não podia, Davi ficou dançando dentro da armadura. Marquinho. Mas sabe o que aconteceu? Essa lição aqui já vem para nós. Não podemos vestir as armaduras de ninguém. Nós temos que ter a armadura que Deus nos deu. Jamais você pode vestir a armadura da sua companheira de classe, né? Ela veste a dela porque o Senhor deu a ela. Você veste a sua armadura porque o Senhor te deu a sua armadura. É com as suas armas que você vai lutar, não com as armas do seu irmão. É com as suas armas. Então, Davi disse, eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele me dará Golias nas minhas mãos. Aleluia. Que Deus é esse? Que olha para um menino e faz de um menino um vitorioso, um gigante. Quanto mais eu e você. Quando o Senhor olha para você, vê você com potencial, cheio da graça, com a chamada, cheio do Espírito Santo, para ganhar crianças para o reino. Você tem essa chamada. Você é um Davi que foi guerrear contra o mundo para trazer as crianças para o Senhor. E despediu da armadura de Saul, foi até o riacho, se agachou e pegou lá no riacho 5 pedras. Colocou em seu alforje e foi lá lutar com os gigantes. Quando Golias viu aquela criancinha, ele riu. Vocês me mandam isso? E ainda debochando. Ele nem sabia que naquele dia ele ia cair por terra. Ele debochou. Então, ó, ninguém que se levanta contra você para tentar lhe derrubar, fica impune. Por quê? Porque Deus está vendo que as pessoas estão fazendo algo para machucar o seu coração. O gigante Golias que se levanta na nossa vida para nos desmotivar, para nos afastar da presença de Deus. Ô, irmão, mas o Senhor, Ele contempla, Ele vê, né? Vamos nos levantar como Davi. Golias riu de Davi e ainda disse que daria a carne de Davi às aves do céu. Só que Davi disse que você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, Golias, que você desafiou. Eu vou em nome dele. Olha que fé.
Olha que fidelidade. Vai para a escola dominical cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de gozo. Chega lá, fala para as crianças que as crianças têm um Deus que tudo pode e que está pronto a ajudar elas. Seja um gigante que for se levantando na vida das crianças, porque criança também se levanta gigante. As lutas, dificuldades, problemas. E ultimamente nós estamos vendo crianças muito ansiosas, muito depressivas, muito com crise de pânico, desesperada e precisam de ajuda e precisam saber que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso está com elas. Assim como teve com Davi, está com elas. E você, professor, é o canal de bênção para levar essa palavra para as crianças. O interessante é que o gigante Golias, ele estava com a lança, né? Mas Davi estava com a palavra. Davi estava com a unção. Davi estava com ousadia. Davi estava com fé. E quando ele começou a girar, era a mão de Deus ali, porque Davi não ia ter essa força para que a pedra fosse até a fronte do gigante e ele ali tombasse ao chão. Que são pontos que mata, né? E o gigante tombasse ao chão. E o interessante é que eu trouxe aqui para vocês passar para as crianças. Aqui é uma folha. Nessa folha eu coloquei esse risquinho aqui simbolizando a pedra. Como o hino que eu cantei. Aí aqui vocês botam o papel passando aqui por dentro, por trás. Aqui eu dobrei, ó. Aí quando eu puxo aqui por trás, ele não passa, tá certo? Aí, ó. Davi girou, girou e pum! Na testa. Vocês podem botar mais para perto aqui. Na testa do gigante Golias. Eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês pegar, viu? E o gigante tombou. E o gigante morreu. Eita, que alegria que foi naquele dia. Que felicidade. Deus prometeu e cumpriu que daria livramento ao seu povo. Então, não desanime. O Senhor está pronto a nos dar livramento. E essa parte, eu acho essa parte muito pesada. Muito pesada. Mas está na Bíblia. E Davi ficou em cima do gigante Golias, ficou de pé sobre ele, pegou a própria espada do gigante, pesada, e cortou o pescoço e pegou a cabeça mostrando vitória. Essa parte ela é muito pesada, que eu acho assim para falar para as crianças, porém está na Bíblia. Matou o gigante Golias, porque ele era um acusador, ele era um perseguidor do povo de Deus. E ali os filisteus se renderam, fugiram, se aperrearam, porque agora eles viram que existia um Deus nos exércitos de Israel. O Todo-Poderoso estava ali, com a sua mão para guerrear. E o povo glorificou a Deus. Eles saíram, o exército dos filisteus saíram correndo, desesperado. Eita, porque eles perderam a guerra. Eles se achando porque o gigante era maior, Davi era um pivete, uma criancinha, ninguém dava valor, né? Ninguém pode lhe dar o valor que você tem, que você merece. Mas o Senhor sabe que você tem um valor. E por você ter esse valor, você é mais que vencedor. Davi sabia que quando Deus está conosco, nós vencemos todas as coisas. Nós não ficamos prostrados, porque temos um Deus que cuida, um Deus que nos orienta. Ei, vai por aqui. Quantas e quantas vezes nós queremos fazer algo errado e o Senhor nos orienta? Quantas e quantas vezes o Senhor nos diz para nós que estamos errados, que precisamos melhorar? Quantas e quantas vezes o Senhor não nos desperta? Né? Porque nós também não só nós acertamos, não, nós erramos também. E muitas vezes o Senhor nos chama a atenção para andar no caminho, na direção, para não sair da direção, porque quando nós saímos da direção, nós sofremos as consequências. Vamos deixar também esse, ó, para você. E esse aqui. A história de Davi e o gigante Golias, ela traz lições valiosas para as nossas vidas. E eu tenho aqui algo para deixar para vocês, tá certo?
Eu posso também deixar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição do vídeo, pedir para deixar colocado lá, que vocês tirem e já guarda. Serve até para você que gosta de ministrar a palavra de Deus, já fica guardado também. A fé em Deus supera qualquer obstáculo. Nós sabemos disso, sim. Davi não confiou em sua própria força, não, porque nós não podemos confiar na nossa força, mas na fidelidade de Deus. Ele declarou com ousadia: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão dos filisteus. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. A lição que fica para nós: confiar em Deus diante dos desafios. Ele já provou o seu poder antes e continuará agindo com o seu poder em nossas vidas. Mas lições que nós aprendemos com a história de Davi e o gigante Golias. Deus usa pessoas simples, improváveis, para realizar grandes coisas. Deus usa você, Deus usa mim, pessoas simples que ninguém dá valor, improváveis, para realizar grandes coisas. A preparação, ela vem antes da vitória. No preparo, nós passamos por um processo difícil. No preparo, nós somos esmagados. Assim como a uva é esmagada. Nós somos esmagados para poder sair um bom vinho. No preparo, a gente sente as dores. No preparo, a gente se angustia. Davi já havia enfrentado perigos ao cuidar das ovelhas. Suas experiências anteriores o preparou para o desafio contra Golias. Cada fase da vida nos prepara para desafios maiores. Nada é em vão. Sempre tem um propósito. E cada fase que passamos, a glória de Deus sobre as nossas vidas, Ele nos ensina a sermos capacitados por Ele para vencermos o que tem em nossa frente. Os desafios, as lutas, as tribulações, as angústias, o desespero, né? As más conversações que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, né? Muitas vezes as acusações que ferem o nosso coração. Mas o Senhor, Ele muitas vezes permite que passamos para nos capacitar para algo que Ele precisa administrar em nossas vidas além. Para que possamos ensinar a outras pessoas como ser forte, como ser corajoso diante do dia da adversidade. O inimigo pode parecer grande, mas Deus é maior. Golias confiava em sua força, mas Davi confiava no Senhor dos Exércitos. Nunca olhe para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus, que resolverá o seu problema. Batalhas pertencem ao Senhor. Ponto 4. Davi declarou: toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. A lição que fica para nós: o poder e a vitória vêm de Deus, não das nossas capacidades humanas. Até porque, se Deus não for conosco, estaríamos perdidos. Quinto ponto: use o que Deus te deu. Davi pegou a armadura de Saul, mas não usou. Usou o quê? Seu alforje e as pedras. Aquilo que ele já sabia manejar. Deus trabalha com aquilo que nós sabemos manejar, que nós sabemos vencer através de algo que Deus nos deu. Deus nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos orienta. Mais uma lição: Deus usa aquilo que temos e o que somos para cumprir o seu propósito. Então glorifique a Deus, exalte a Deus, porque Deus tem nos usado para cumprir o seu propósito.
na vida das crianças. Quantas vezes o Senhor fala ao nosso coração? Nosso coração às vezes está tão angustiado, tão revoltado também, às vezes tão irado, e o Senhor vem com um bálsamo. A coragem vem da certeza de que Deus está conosco. Maior é quem está conosco, que é o Senhor. Davi correu para a frente de Golias. Não recusou. Sua ousadia veio da confiança em Deus. Lição que deixa para nós. Quando estamos no centro da vontade de Deus, podemos avançar com ousadia. Glória a Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, podemos avançar com fé. Rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder, ó Deus. E você vai dar uma boa aula para as crianças. Lembrando que Deus usa o que você tem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, professores. Permaneça firme e constante, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Dê o seu melhor para Ele, porque enquanto você faz a obra dEle, Ele cuida dos teus. Paz do Senhor. Até a próxima lição. Beijo. Até mais. Beijo.